Feito então todo o processo de correção, feita a fosfatagem, vamos conhecer então quais adubos fosfatados que nós temos disponíveis. Mas antes, deixa eu te explicar primeiro de onde surgem aí os principais adubos fosfatados. Até então, a maior parte dos adubos fosfatados a gente tem de retirar de rochas fosfatadas. E é muito simples esse processo. Esse adubo fosfatado que você conhece, esse adubo fosfatado solúvel como o super simples, o MAP, o DAP, o super triplo, entre outras, nada mais são do que algumas partes da rocha fosfatada que foram aí moídos em ácido sulfúrico ou ácido fosfórico. Então, uma extração dessa rocha fosfatada. O que acontece? Quando há essa extração dentro da rocha fosfatada, há lá todo aquele processo de moagem, não sei nem se o nome utilizado correto é esse, mas aquele processo de moagem, depois vai haver a aplicação de ácido sulfúrico ou ácido fosfórico, ou os dois, para poder criar um produto solúvel. Porém, algumas rochas, como elas têm uma reatividade maior, são utilizadas como os fosfatos naturais, ou seja, não aplica esse ácido sulfúrico nem o ácido fosfórico, utiliza da forma com que foi extraída. Lógico, há um processo de moagem, de granulometria que é feito ali, mas não há aplicação de ácido sulfúrico nem ácido fosfórico, o que faz esse insumo ser um pouco mais barato. Porém, ele é mais barato, mas é utilizado da mesma rocha fosfatada, então que nós chamamos de fosfatos naturais. Acontece que nem todo fosfato natural ele vai ser bem reativo. Quando a gente fala em reativo, entende-se como disponibilidade, ele vai reagir no solo, vai se solubilizar, vai liberar fósforo, vai liberar o ácido fosfórico, para a cultura. Então, no geral, nestes casos, a gente utiliza aqueles fosfatos naturais que foram extraídos de rochas que têm uma melhor reatividade. Então, você precisa conhecer se esse fosfato natural é reativo ou não. No geral, esses fosfatos naturais tendem a ser interessantes, principalmente para você fazer a fosfatagem, aquela correção de fósforo, para você gastar menos fósforo. Você gastar menos com essa fosfatagem. E acredite, nós temos fosfatos naturais que chegam a ter 28%, 30% de fósforo, apesar de que sua reatividade não é igual de um adubo solúvel. Ok? Isso aqui é muito importante. Então, ela tem uma quantidade de fósforo. Mas então ela vai demorar um pouco para disponibilizar? Vai demorar um pouco para disponibilizar. Mas lembra que esse é um processo constante, que você vai fazendo essa fosfatagem, você vai liberando fósforo com o passar do tempo. Então, compensa você estar utilizando fosfato natural. Um outro fator interessante é que esses fosfatos naturais, eles também tendem a ter uma grande quantidade de cálcio. Entende-se grande quantidade, como 20, 25, 28, até 30% de cálcio em alguns casos, dependendo da rocha. Então vale muito a pena utilizar fosfato natural reativo. O segundo adubo fosfatado que nós vamos conhecer agora já é um adubo fosfatado solúvel, ou seja, ele passou pelo processo de acidificação. O adubo fosfatado talvez mais conhecido aqui no Brasil, que é o superfosfato simples. O superfosfato simples é aquela extração daquela rocha, é aquele fosfato natural, onde a gente utilizou ácido sulfúrico. E o fato de utilizar ácido sulfúrico, além de ele nos dar fósforo, além de ele nos dar cálcio, que já estamos extraindo da rocha, ele nos dá também enxofre. O interessante é que ele vai ter 18% de fósforo, 16% de enxofre e aproximadamente 10% de cálcio. É um insumo muito interessante para utilizar no início do plantio. Professor, mas ele tem apenas 18% de fósforo. Tudo bem, você consegue colocar uma quantidade um pouco maior, ceder a quantidade de fósforo, mas você está colocando também uma grande quantidade de enxofre. Vale lembrar que toda cultura há necessidade de enxofre. E nós não fazemos nenhuma adubação enxofrada, não existe, na verdade, essa expressão dentro de fertilidade do solo. O momento para se colocar o enxofre ou vai ser lá no plantio através do superfosfato simples ou através de uma gessagem. Se você não fizer isso, lá na adubação de cobertura você vai ser obrigado a utilizar algum tipo de sulfato e nem sempre vai ceder a quantidade de enxofre. Nas principais culturas perenes variam de 20 a 30 kg por hectare de enxofre, assim como algumas culturas anuais. Então esse é o superfosfato simples. Depois nós temos o superfosfato duplo. O superfosfato duplo, ele tem metade de ácido sulfúrico e metade de ácido fosfórico. Ele pega lá a rocha e vai fazer a utilização de metade de ácido sulfúrico e metade de ácido fosfórico. As características desse insumo não é muito diferente do superfosfato simples, com a exceção que ele vai ter um pouquinho menos de enxofre. Nesse caso, ele vai ter 28% de fósforo, 5% de enxofre e 16% de cálcio. Ok? Nós vamos ter uma boa quantidade de cálcio, mas
nós vamos ter aí uma pequena quantidade de enxofre. Então, neste caso, você precisa colocar na ponta do lápis se vai compensar usar o superfosfato simples ou o superfosfato duplo. Depois nós temos o superfosfato triplo, este bem mais concentrado de fósforo, ele vai ter aproximadamente 40, 41% de fósforo com 10% de cálcio. Este insumo é utilizado apenas com ácido fosfórico, não há adição de ácido sulfúrico. Então, neste caso, nós não temos aí o enxofre disponível. Se por um lado nós temos uma boa quantidade de fósforo, por outro nós não temos o enxofre. E por fim, então, nós temos o MAP e o DAP. Fosfato monoamônico e o fosfato diamônico. O fosfato monoamônico, o MAP, ele vai ter aí aproximadamente 48% de fósforo com 9% de nitrogênio. Tanto o MAP quanto o DAP, eles vão ter nitrogênio na sua forma amoniacal. Já o DAP, ele vai ter aí 45% aproximadamente de fósforo e 17% de nitrogênio. Bom, existem também outros adubos fosfatados, mas no geral, eu quero que você entenda que todos eles partem desse princípio. Ok? Eles partem desses princípios, onde a gente vai pegar a rocha fosfatada, vai ter a adição ali ou não de ácidos, né, que pode ser ácido sulfúrico e ácido fosfórico, e depois pode ter uma adição de amônio, tá? Ele pode ter adição de ou até mesmo de outras substâncias que possam acrescentar alguns nutrientes, mas no geral eles tendem a ser esse mesmo princípio de produção. Então é muito importante que antes de se fazer a adubação fosfatada, você lembre desde lá do início, desde as funções do fósforo, até o momento em como que o fósforo ele age no solo, como que eu faço para corrigir a fixação, depois fazer uma análise de solo bem feita, entender como que está o fósforo no solo, se necessário faça aí uma fosfatagem para depois fazer a adubação fosfatada diretamente para a planta, que aí neste momento você vai ter aí uma adubação de qualidade, contudo aí uma boa produtividade, uma boa qualidade de frutos, boa produção de sementes, entre outras. Bom, se você chegou até aqui é porque esse assunto de alguma forma faz sentido para você. Você gostou desse assunto. Que bom, ficamos muito felizes em saber que estamos aí contribuindo de alguma forma para a agricultura brasileira.